Boa noite, amados, a paz de Cristo. Esta noite nós vamos juntos aqui louvar o Senhor com cânticos e nós gostaríamos de convidá-lo para cantar conosco, para adorar a Deus. Mas antes eu gostaria que nós abríssemos a palavra de Deus em Isaías 40, do 28 a 31, e diz assim: Você não ouviu, não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Voam no alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. E eu queria que você, nesse momento, fechasse os olhos e juntos possamos orar, pedindo a Deus mesmo que Ele renove a nossa confiança nele nesta noite, que possamos ser, como diz a palavra aqui, com uma promessa que Ele garante-nos àqueles que confiam nele. Seremos como águias, voaremos alto em meio de tantas tempestades. Teremos força, seremos renovados nele se confiarmos. Então vamos orar, vamos juntos pedir a Ele em oração. Senhor, eu te louvo e eu te dou graças por esta noite, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, parados, para juntos louvarmos o Teu nome, ouvirmos a Tua palavra. Senhor, que realmente esta promessa se cumpra nas nossas vidas, que possamos ser mesmo renovados em fé, em confiança, em esperança, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, encha-nos, Pai, nesta noite, Senhor, de todo louvor, de toda adoração, de toda confiança que necessitamos para prosseguirmos, Pai, e possamos estar com jovens que correm, Senhor, aqueles que estão sempre prontos, Pai, para fazerem e prosseguirem, Senhor, aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, amém. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és eterno, Deus. Tu és eterno, Deus, que nunca deixará seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador. Nos ergues quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és eterno, Deus. Tu és eterno, Deus, que nunca deixará seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador. Nos ergues quando estamos fracos, pois só Tu és eterno, Deus. Tu és eterno, Deus, que nunca deixará seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador. Nos ergues quando estamos fracos. Aleluia. Amém. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos cantar mais uma canção.
depositar o nosso coração mais uma vez a Ti, Senhor. Entregar tudo que somos, Pai, e dizer que o Senhor é o nosso Deus e tudo vem de Ti, Senhor. E nós somos Ti sempre, Senhor, gratos por aquilo que Tens feito por nós. Recebe, Deus, o nosso coração, Senhor, mais uma vez. Aleluia.
seu coração, toda dependência que você precisa ter nele. Amém? Que seu coração seja fortalecido na força do poder de Deus esta noite. Agora vamos ficar atentos à palavra do Senhor que vem aí. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Deus abençoe você nessa noite, abençoe a sua família. A gente está já com o decorrer das semanas, né? Como não dizer o decorrer dos meses, vivendo uma realidade tão diferente para nós. E eu quero, na noite de hoje, conversar com você, partilhar com calma na palavra do Senhor sobre a necessidade da confiança. E a temática que eu quero abordar com a igreja na noite de hoje é confiança em meio às provações. Nós estamos sendo provados, estamos passando por um período muito incerto, né, em várias áreas da nossa vida, dos nossos relacionamentos, das nossas finanças, da nossa saúde, das nossas convicções, elas estão sendo colocadas à prova. E eu queria que nós olhássemos para a palavra da noite de hoje, permitíssemos que ela traga alento e direção para o nosso coração. Salmos número 125, verso 1 diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas que firme permanece para todo sempre. É um verso muito conhecido de todos nós, que fala da confiança no Senhor e faz essa alusão a Sião. O que era Sião? Quando a gente pensa, por que nós somos... Quando confiamos em Deus, nós somos comparados ao Monte de Sião. O Monte de Sião era uma região, de fato, montanhosa, era uma região alta que ficava a sul da cidade de Jerusalém. E ali havia uma fortaleza que era dominada pelos jebuseus. E a história narra que, quando Davi se tornou rei em Israel, ele conquista aquela fortaleza e ele faz daquela fortaleza o seu local de refúgio, o seu local estratégico também, para que ele pudesse guardar a cidade. Tanto que, posteriormente a isso, quando ele conquista a fortaleza dos jebuseus, que ficava exatamente no Monte Sião, o nome passa a se chamar Cidade de Davi. Todos nós talvez já tenhamos ouvido falar da Cidade de Davi. A Cidade de Davi exatamente era naquela região onde Davi conquistou aquela fortaleza que ficava na entrada, no início da cidade de Jerusalém, na região sul da cidade. E essa fortaleza era um local de segurança, um local de proteção, era um local onde soldados ficavam e não só estavam abrigados, mas eles também tinham uma visão privilegiada daquela região para que pudesse defender aquele território. Eu me lembro do tempo que eu morei em Portugal, há um local na cidade de Lisboa que é visitado diariamente, por centenas ou até mesmo milhares de turistas no decorrer de todos os anos que existe aquele monumento, aquele local histórico. E é a Torre de Belém. E eu tive a oportunidade de conhecer a Torre de Belém, tive a oportunidade de entrar naquela torre, e ela era como se fosse um local estratégico que ficava à beira do rio Tejo, com uma visão em direção ao rio, ao interior do rio, para que daquele local os soldados pudessem guardar a cidade da entrada de qualquer invasor, da entrada de qualquer inimigo. E isso é muito interessante, porque na cultura antiga nós não vivemos isso nos dias de hoje, a nossa realidade é outra, o nosso cenário político, o nosso cenário social é outro em relação àquela realidade, mas quando você viaja em continentes antigos ou em locais históricos, às vezes você vê esses locais, fortalezas, castelos, que não é só uma questão romântica de moradia real, mas um local de segurança, um local de refúgio. E exatamente isso que o salmista fala, que a nossa fé em Deus, em meio à dificuldade, ela precisa ser como uma fortaleza, que é impenetrável, que é indestrutível e que ainda serve como um local de abrigo e de direcionamento para um combate, para uma resistência a algo ruim que vem nos prejudicar, algo ruim que vem para nos derrubar.
Por isso que nós temos essa comparação com a fortaleza de Sião, com o monte de Sião. Porque se nós estamos em Deus, não que nós sejamos totalmente livres de qualquer dificuldade, luta ou problema. As lutas elas vão acontecer conosco em toda a história da nossa vida. Mas se nós estamos em Deus, nós estamos seguros, nós estamos abrigados, nós estamos protegidos e nós estamos guardados de todo mal e com condições de revidarmos, de repostarmos, ou seja, de defendermos aquilo que nós cremos, aquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Não tem a ver, queridos, só com uma questão de estar ali escondidinho, abrigado, com medo, às vezes como aquela pessoa insegura, totalmente vulnerável, que ela se esconde no canto e parece que o inimigo está ali pronto para derrubá-la e para tomá-la, e ela está ali num cantinho, coitadinha ali, escondida. Não é isso. É um local de segurança, onde eu fico bem e onde eu tenho condições de proteger, de defender aquilo que eu creio e aquilo que é importante para mim. Eu gosto muito de usar o exemplo do missionário Hudson Taylor. Quando eu li a biografia desse missionário, foi missionário na China entre 1850 até mais ou menos 1905, houve um momento de que os cristãos chineses eles foram tremendamente perseguidos e vários missionários eles foram mortos no período que Hudson Taylor estava ali, mais ou menos no início dos anos de 1900. E foi o período de uma revolução que aconteceu naquela nação e cerca de 20 mil cristãos chineses foram mortos e cerca de 200 missionários de outras nações, missionários ocidentais que estavam na China também foram mortos. E foi um momento de tanta luta, de tanta pressão que Hudson Taylor ele diz, olha, eu não posso ler, eu não posso cultuar, eu não posso até mesmo orar, eu não posso pregar, mas eu posso confiar em Deus. Tamanha era a dificuldade que havia naquele momento, que a igreja não se reunia, que a igreja não podia anunciar o Evangelho, que a igreja não podia se relacionar com os crentes, falar do amor de Deus, que os missionários ficavam em clausura, e ele disse, olha, eu sou proibido de fazer qualquer manifestação pública da minha fé, a minha vida está em risco, mas eu posso confiar em Deus, continuar dependendo do Senhor, continuar crendo na ação do Senhor. E eu quero deixar 3 exemplos de 3 homens que confiaram em Deus em momentos de incerteza, confiaram em Deus em momentos de transição, confiaram em Deus em momentos que eles não sabiam com aquilo que estavam lidando e nem como iriam sair daquela situação. E os 3 exemplos que eu quero deixar para o seu coração nessa noite está no exemplo de Noé. A palavra do Senhor nos fala em Hebreus capítulo 11, que fala dos heróis da fé, faz uma citação da postura de Noé. Como a postura de Noé foi tão importante quando Deus vem trazer juízo sobre a terra, e Deus ele entende que aquela raça humana, aqueles homens daquele tempo haviam se corrompido totalmente, perdido verdadeiramente seu coração em Deus, vivendo de maneira totalmente equivocada, e Deus resolve recomeçar a história da humanidade, e ele chama Noé para uma coisa completamente absurda, impensável, completamente improvável naqueles dias. Ele diz, Noé, constrói uma grande arca, coloca ali os animais por cada espécie dentro daquela arca, e se refugie você e a sua família naquele lugar, porque eu mandarei um dilúvio sobre a terra e eu destruirei toda a terra. É muito interessante a gente ler a história bíblica e a gente vê que tudo deu certo, que Noé conseguiu construir a arca, que Noé conseguiu ser salvo junto da sua família, que as espécies de animais foram preservadas. Mas é muito improvável você lidar com essa situação do desconhecido e ter uma resposta positiva ao desconhecido, porque nunca havia acontecido algo semelhante, nunca havia acontecido uma situação semelhante àquela, e Noé precisou acreditar na palavra de Deus.
obedecer a sentença de Deus e fazer algo totalmente improvável naqueles dias para que ele pudesse ser salvo e a sua família também fosse salva. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Hebreus 11:7. Pela fé Noé construiu uma grande embarcação para salvar a sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido antes. Mas pela fé condenou todo o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Olha que coisa interessante. Às vezes é mais fácil, irmãos, nós trabalharmos naquilo que é conhecido. É mais fácil nós tomarmos decisões e é mais fácil nós darmos uma resposta quando nós lidamos com algo que nós já experimentamos, ou que mesmo que nós não tenhamos experimentado, alguém já passou por isso, alguém já viveu essa experiência, alguém já experimentou essa situação. Às vezes, quando nós somos confrontados com um desconhecido e a gente precisa encarar aquilo e nós ainda não tivemos experiência naquela área, o que é que nós fazemos? Nós perguntamos a alguém que já passou por aquilo, nós pedimos conselhos aos nossos familiares, nós procuramos os nossos líderes espirituais para que eles nos ajudem em oração e para que eles nos orientem na palavra sobre qual a nossa postura. Mas sempre nós vamos pesquisar. Hoje em dia, queridos, ainda com o advento, com o avanço da tecnologia, qualquer assunto, qualquer tema que vem para você e você nunca ouviu falar, você vai rapidinho no seu celular, no seu computador, digita, pesquisa, você tem vídeo, você tem palestra, você tem orientação, você tem debates a respeito do assunto. Noé não tinha nada disso. Deus chama Noé e diz assim: olha, amigo, eu vou precisar de você por uma coisa nova. Você não passou por isso ainda e nem ninguém passou por isso. Não adianta você pedir a opinião dos outros, não adianta você pedir conselho dos outros, não adianta você pesquisar sobre esse assunto, porque isso é novo e é entre eu e você. Noé confiou que era Deus quem estava falando com ele. Noé fez algo impensável, construiu um barco de dimensões simplesmente enormes, e ele consegue permanecer fiel a Deus em todo o período da construção, aguardando as chuvas chegarem, e ele consegue ser salvo, ele e a sua família, porque ele confiou em Deus quando ele foi confrontado com algo novo que ele nunca havia ainda experimentado e nem ninguém experimentado algo semelhante. O segundo exemplo que eu quero deixar para você pensar nessa noite é o exemplo de Ezequias, um jovem que assumiu o reinado em Israel com 20 e poucos anos e reinou por mais 20 e tal anos, 29 anos em Israel. Num tempo que Israel estava afundado em pecado, num tempo que Israel estava totalmente corrompido pela idolatria, havia em todo o reino postes ídolos, havia nos templos adorações a ídolos, prostituição cultural, a palavra não era mais lida, a palavra não era mais respeitada, a palavra não era mais ensinada nas casas, no templo, porque Israel havia totalmente se prostituído espiritualmente diante de Deus, se afastado diante de Deus. E Deus levanta Ezequias, um jovem rei que temia ao Senhor, que tinha a sua confiança em Deus, que confiava em Deus. E ele naquele tempo começa a fazer uma revolução espiritual em Israel. Ele começa a derrubar os postes ídolos, ele começa a mandar matar os idólatras, os sacerdotes idólatras, as sacerdotisas idólatras. Ele começa a constituir novamente na nação israelita o culto destinado a Deus, a leitura da palavra, e ele sofre muita dificuldade com isso, mas ele vence, porque ele foi um homem que foi um bom rei e abençoou o reino de Israel no período da sua governação. E olha o que a Bíblia fala a respeito de Ezequias, nos diz lá em 2 Reis capítulo 18, versos 5 e verso 6, nos diz assim: confiou no Senhor,
o Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor lhe havia ordenado a Moisés. São 3 pequenas palavras que eu quero deixar para você pensar nessa noite. Se apegar a Deus, estar com Deus, ter tempo com Deus, se relacionar com Deus. Tem muita gente se apegando a muitas outras coisas. Tem muita gente gastando tempo com muitas outras coisas. Tem muita gente deixando o seu coração se apegar a muitas outras situações e coisas neste momento. Mas o chamado de Deus para nós, igreja, nesses dias, é que nós nos apeguemos a Deus. Ou seja, estejamos próximos a Deus. Realmente corramos para os pés do Senhor em oração, em contrição, em quebrantamento, em derramamento de coração diante do Senhor. Leiamos a palavra dia após dia, pratiquemos o hábito da oração, pratiquemos o hábito do jejum e enchamos o nosso coração, nutramos o nosso coração com aquilo que é importante, com aquilo que faz com que a nossa fé esteja alicerçada e abastecida na presença do Senhor. O segundo pensamento é que nós não devemos deixar de segui-lo. Ou seja, não mude de rota, não mude de direção. Entenda que você precisa permanecer no caminho que Deus traçou para a sua vida. Não é tempo de desvios, queridos. Não é tempo de buscarmos outras opções. Não é tempo de queremos fazer as coisas de maneira diferente daquilo que o cristão deve fazer, daquilo que o homem e a mulher que temem a Deus devem fazer na sua casa, no seu trabalho, com a sua família, nas suas decisões ou em qualquer situação. Nós devemos permanecer firmes no caminho, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ezequias venceu porque Ezequias não deixou de seguir ao Senhor. E o que eu digo nesse sentido nessa noite? Deixar de seguir ao Senhor é buscar outras opções, buscar outras rotas, deixar que o seu coração se esfrie espiritualmente, deixar de estar na presença do Senhor. Talvez você não está conseguindo vir à igreja, mas além de não vir na igreja, já não está assistindo os cultos em casa, já não está orando, já não está ouvindo uma palavra bíblica, ou então uma oração, ou assistindo uma devocional, e o coração está se perdendo com outras preocupações e outros afazeres. A Bíblia ainda diz que Ezequias guardou os mandamentos do Senhor. O que eu quero desafiar você nessa noite? Não perca a sua essência, não se corrompa, não se venda face ao momento difícil que nós estamos vivendo. Eu não vou deixar de ser cristão, não vou deixar de ser um homem de Deus, não vou deixar de ser alguém temente ao Senhor por causa dos momentos que eu estou passando. Não vou perder a minha essência. E qual é a minha essência? A minha essência é a essência de um adorador, de um homem que ama a Deus, de um homem que serve ao Senhor, de um homem que busca a presença do Senhor. E quando eu estou dizendo isso, não estou dizendo apenas de mim próprio, mas estou falando para você pensar nessa noite sobre isso. Não perca a sua essência por causa da dificuldade. Não se esqueça do chamado que Deus lhe fez. Não se esqueça do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por você. Não se esqueça do valor que você tem aos olhos do Senhor e daquilo que Deus quer construir através da sua vida. Você tem um chamado por Deus, você tem uma vocação, você é um cristão que deve ser frutífero, porque você está ligado à videira verdadeira, e todo bom cristão dá frutos na hora da crise, da bonança, da prosperidade, da luta, da enfermidade, da morte ou da escassez. Ele conserva a sua essência no Senhor. O que é guardar os mandamentos? Não é só ler a Bíblia, não apenas isso, mas verdadeiramente continuar sendo um cristão fiel ao Senhor, que ama ao Senhor em todas as situações. Finalmente, o terceiro exemplo que eu quero deixar para o seu coração, e esse falou muito ao meu coração, porque não é aquilo que nós falamos a respeito de nós próprios, ou não aquilo que as pessoas que comungam conosco na nossa casa como cristãos,
ou no meio evangélico que vivemos e partilham da mesma fé, partilham dos mesmos propósitos, partilham dos mesmos sonhos, falam a nosso respeito. Mas aquilo que vem de fora, aquilo que vem de quem nós menos imaginamos e que olham e que reconhecem no nosso coração uma postura de homens que dependem de Deus e que conhecem a Deus e que confiam em Deus em meio à adversidade. Qual é esse exemplo? Misael, Ananias e Azarias, ou melhor, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 3 jovens que são criados na Babilônia, que são ali versados em toda a doutrina, em todas as leis da Babilônia, mas governados por Nabucodonosor, que tinha mania de grandeza e tinha mania de divindade, pensava que era semelhante a Deus. Certa feita, Nabucodonosor constrói uma mega de uma estátua. Os estudos mostram que mais ou menos cerca de 29 ou 27 metros de altura por quase 3 metros de largura. Ali, os conselheiros do rei, que eram homens que gostavam de fazer média com o rei e ficar bem com o rei, juntamente com a ideia de Nabucodonosor, entendem que agora todo homem deveria em toda a terra se prostrar e adorar aquela estátua quando a trombeta soasse no reino. É promulgado um decreto, promulgada uma lei que corre toda a terra da Babilônia. Quando houvesse o soar da trombeta, os homens deveriam dobrar os seus joelhos para adorar a estátua de Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abednego não fazem isso. Não dobram os seus joelhos, porque os joelhos deles só se dobravam para o único e verdadeiro Deus. Eles são denunciados. Rapidamente, Nabucodonosor chama a presença dele e os questiona: por que vocês não estão fazendo isso? Por que vocês não estão se dobrando a minha estátua quando é ordenado que seja feita essa atitude ou que se tenha essa postura? Aqueles 3 jovens dizem: olha, nós não temos tempo para isso e nós só vamos adorar o único e verdadeiro Deus. O texto é muito claro e narra sobre isso em Daniel, capítulo de número 3. Nabucodonosor se enfurece, ele fica totalmente irado. E ele manda acender a fornalha 7 vezes mais. E manda jogar aqueles jovens naquela fornalha. Os homens que foram jogar Misael, Ananias e Azarias naquela fornalha, eles morrem, tamanho o calor que estava naquele lugar. Passado um tempo, Nabucodonosor olha e não vê 3 homens presos ou pulverizados pelo calor, mas ele observa 4 homens que andavam livremente dentro daquela fornalha. E ele entende que é uma ação de Deus. Ele sabia que Deus estava ali, porque ele disse que um era como uma aparência de anjo. Era uma aparência totalmente transcendente, totalmente iluminada, totalmente impensável no aspecto humano. E ele pede para que os 3 saiam dali. Os 3 saem dali ilesos, saem dali totalmente saudáveis, sem nenhum dano, sem nenhum mal. E olha o que Nabucodonosor fala a respeito deles. A Bíblia nos diz assim, Daniel 3, verso 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou, aqueles que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar o seu corpo a servir e a adorar em qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. O que há de mais lindo nessa história, queridos, e eu quero encerrar com essa colocação na noite de hoje, é que o testemunho a respeito da confiança daqueles 3 jovens, o testemunho a respeito da fé daqueles 3 jovens, o testemunho a respeito da postura daqueles 3 homens, não veio deles próprios, não veio da igreja que eles serviam, não veio da família da qual eles faziam parte, mas veio de um homem descrente, de um homem ímpio, de um homem que não conhecia Deus, de um homem que não sabia o Deus a quem aqueles jovens serviam. E a partir daquele dia,
entenderam que havia Deus em Israel e o Deus daqueles jovens era o único e verdadeiro Deus. Deus está nos dando a oportunidade de mostrarmos a nossa confiança no Senhor. Deus está nos dando a oportunidade de sermos testemunhas do poder de Deus. Deus está nos dando a oportunidade de que os homens que nos cercam, as mulheres que nos cercam, a sociedade que nos cerca, olhem para nós e reconheça que somos um povo diferente, que somos um povo que acredita, que somos um povo que depende, que somos um povo que não se desespera, que somos um povo que confia, que somos um povo que age sim com inteligência, com coerência, com princípios, que toma as medidas de cuidado necessárias, mas não se apavora, crê em Deus, confia em Deus, depende do Senhor, glorifica o nome do Senhor, e mesmo que a situação seja adversa, vai continuar não negando a sua essência, mas vai continuar dizendo e adorando o único e poderoso Deus que é Senhor sobre todas as coisas e confiando no poder e no amor desse Senhor. Que você possa meditar sobre essa palavra nessa noite e que você possa verdadeiramente dar lugar a essa confiança. Não se esqueça de quem você é em Deus e não se esqueça de quem Deus é, Deus acima de qualquer luta ou de qualquer dificuldade. Que você possa derramar seu coração na presença do Senhor, confiar em Jesus Cristo. Você que está ouvindo essa mensagem nessa noite, que ainda não entregou o seu coração a Jesus, Ele chama você para um relacionamento. Ele chama você para que você possa conhecê-lo. Ele quer cuidar de você, Ele quer ajudar você nesse momento de tamanha instabilidade. E Ele quer levar você para Sião, local de fortaleza, de segurança, de proteção, e abençoar a sua vida todos os seus dias, você e a sua casa. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós oramos na noite de hoje, Senhor, e nós pedimos que o Senhor nos guarde. Nós temos, ó Deus eterno, sido provados, testados, ó Pai, nossas convicções, ó Deus, nossos relacionamentos, a nossa visão do mundo, Senhor, as nossas finanças, a nossa saúde. Pai, tantos desafios o teu povo tem enfrentado. Deus, situações que vêm de todos os lados, que visam nos levar, Senhor, à tristeza, ao abatimento, ao desespero, à desconfiança, Senhor. Ó Deus, ao luto, à dor, à angústia da alma, Senhor. Mas eu oro pela minha vida na noite de hoje, oro pela vida dos meus irmãos. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, Senhor, mas que permanecerão para todo sempre. E que haja no nosso coração nessa noite essa confiança. Haja o agir do Teu Espírito, Senhor, nos mostrando e nos moldando, Senhor, e nos fortalecendo na nossa caminhada, porque o Senhor não deixou de ser Deus, o Senhor não deixou de ter poder, o Senhor não deixou de nos amar, ó Pai, e que a Tua graça venha sobre o nosso coração, venha sobre a nossa família, Senhor, nos renovando, nos fortalecendo, que nós possamos nos apegar ao Senhor, que nós possamos, ó Deus eterno, nos achegarmos à Tua presença, que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente não olharmos nem para a direita e nem para a esquerda, Senhor, mas continuar olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Traga o renovo da fé, Senhor, traga alegria, Senhor, traga esperança, Senhor Deus, traga a provisão material, Senhor. Ó Deus, cura os enfermos, Senhor, traga saúde, Senhor, aqueles que estão enfermos, ó Deus, abre portas para aqueles que estão passando por necessidades, Deus, haja no meio da Tua igreja, mas acima de tudo, Senhor, que nós não deixemos de ser a Tua igreja, Pai, não percamos a nossa essência, Senhor, de sermos homens e mulheres na hora da dificuldade, que o mundo veja, Senhor, que a Tua igreja tem permanecido fiel a Ti, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, querido e querida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar, que a paz, a graça do Senhor seja plena e abundante sobre o coração de cada um de vocês. Em nome de Jesus, uma boa noite. Meus irmãos, os avisos, então, em relação a esse final de semana, para você poder ir acompanhando aí e nos ajudando naquilo que for possível. A partir de amanhã, quinta-feira, nós vamos ter semanalmente uma atividade especial para as crianças. Então, amanhã, quinta-feira, às 20 horas,
tem o GCL infantil, tá? Um GCL voltado para os nossos pequeninos, e não deixe de acompanhar YouTube, Instagram e Facebook. Tá? Quinta-feira, 20 horas, GCL das crianças, GCL infantil. Sexta-feira, também às 20 horas, o GCL voltado para adultos, jovens e adolescentes. São 3 grupos que estão sendo montados, né? Um é mais para atender o público adulto, o outro mais para os jovens e o outro mais para os adolescentes. Vá acompanhando, que a gente vai enviando as listas de transmissão, as informações, tem ali os links para que você possa acessar e acompanhar de acordo com a sua faixa etária. Sábado à noite, 19h30, culto da juventude, tá bom? Sábado à noite temos o nosso culto voltado para a juventude. Não deixe de fazer o agendamento. Aí no domingo, queridos, domingo de manhã nós não teremos o culto presencial, mas nós teremos uma transmissão para toda a 8ª região, a partir da Igreja Central de Vitória, pelo nosso bispo. O próximo domingo é o dia 24 de maio, que é comemorado o Dia do Coração Abrasado, uma experiência de renovação espiritual que marca a história da nossa igreja e que todo cristão deve buscar na sua existência uma comunhão maior com o Senhor. Dia 24 de maio é comemorado em todas as nossas igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. E nós teremos uma transmissão especial para todas as nossas igrejas. A partir de Vitória, o Bispo Ramos vai estar trazendo uma palavra para nós e nós vamos depois estar passando as informações para os irmãos. Por esse motivo, nós não teremos o culto presencial da manhã. E aí, fechando, teremos os 2 cultos no domingo à noite. Um às 18 horas e o outro às 19h30. Nós agradecemos os irmãos que têm ajudado, nos auxiliado, fazendo o agendamento, procurando a Secretaria da Igreja, porque isso facilita muito, queridos. Nós temos conseguido atender as famílias, atender os irmãos que podem vir e que têm vindo. Tem sido uma bênção e tudo tem dado certo porque tem havido esse trabalho de cooperação entre todos. Não deixe de entregar o seu dízimo, não deixe de entregar a sua oferta ao Senhor e não deixe também de ajudar o Ministério da Ação Social através dos alimentos para que nós possamos cuidar das famílias que têm passado por dificuldades nesse tempo. Que Deus abençoe, uma noite de paz em nome de Jesus.